Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Estamos aqui felizes mais uma vez para transmitirmos a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje a nossa meditação se encontra aqui em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, de maneira que eles se opõem um ao outro, para que não faças o que queres. Versículo 19, porque as obras da carne são manifestas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Aí acerca de coisas semelhantes vos declaro, como antes já vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o versículo que nós acabamos de ler fala acerca das lutas da carne, da luta contra o espírito. Sabemos que o homem é formado de corpo, de alma e de espírito, e existe uma luta, uma batalha, uma guerra espiritual da carne contra o espírito. Sabemos que o que é a carne? A carne representa o que somos por natureza, representa o pecado original, representa a nossa natureza pecaminosa. E o que é o espírito? O espírito fala do que nos tornamos quando nascemos de novo. Quando nascemos de novo da água do Espírito, começa a ter essa guerra espiritual. Começa a se opor a carne contra o Espírito, de maneira que existe essa batalha todo santo dia, né? E que nós estamos travando, né, da nosso Espírito, para não satisfazermos as obras da carne, né? E existe essa batalha, né? A Bíblia diz que existe essa cobiça da carne contra o espírito, e eles se opõem um ao outro, né, para a carne não fazer, né, o que o espírito não quer que a carne faça. Mas o que significa concupiscência? O que significa os desejos da carne? A palavra concupiscência significa ansiar por coisas proibidas. Sim, todos os dias a nossa carne quer ansiar por coisas proibidas, por desejos pecaminosos que não agradam ao Senhor nosso Deus. Adolfo Paul diz que todos os povos tinham bem essa ideia de que a vida é como um caminho que precisa ser trilhado. Mas, irmão Júlio, como é que eu deva vencer então essa carne? O que é que eu deva fazer para vencer a carne? A Bíblia diz: andai no Espírito. E o que significa andar? Andar no Espírito, né, é quando a gente tem um sentido, é quando tem uma direção e, por conseguinte, a gente tem uma qualidade. É um movimento certo em direção ao alvo, em direção a Cristo, em direção ao reino dos céus. A carne, ela tem uma inclusão para aquilo, ela tem uma inclinação para o que é sujo. Sim, o interessante é que nós somos tidos como ovelhas, e Jesus é o bom pastor. Lá em João 10 a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Por que é que a Bíblia compara os cristãos como ovelhas? Porque ovelha é um animal dócil, ovelha é um animal limpo, né? Um animal que evita sujeira, diferentemente do porco. O porco é um animal que anseia a lama, que anseia a sujeira. E a Bíblia diz que aqueles que se desviam do Evangelho é semelhante a um porco que muitas vezes volta ao seu despojo, volta para a lama, né? A Bíblia diz que quando Noé soltou um corvo, quando Noé estava dentro da arca, ele soltou um corvo,
e o corvo não voltou mais. Depois lê Gênesis capítulo 8, versículos 6 e 7. Por que é que o corvo não voltou? Porque o corvo é uma árvore carnívora. É uma árvore que certamente deve ter achado uma carniça, alguma coisa, e não quis mais voltar para a arca, onde estava a presença de Deus, onde estava a presença do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando Noé soltou a pomba voltou, né? Ele soltou segunda vez, e ela voltou de novo, terceira vez, com um ramo de oliveira no bico. Por que a pomba voltava? Porque a pomba é uma ave limpa, né? Uma ave que desejava estar ali na presença de Deus. É tanto que a ave é símbolo do Espírito Santo, né? Então a realidade é essa, que nós devemos andar no Espírito, se não quisermos se inclinarmos a favor das obras da carne. Então existe essa militância, existe essa guerra de maneiras que se opõem um ao outro todos os dias. É a carne guerreando contra o Espírito. E o que é que nós devemos fazer? Será que alimentar a carne? O que é alimentar a carne? Alimentar a carne é ultrajar, é entristecer, é apagar o Espírito Santo. Temos que alimentar o Espírito com a palavra de Deus, com o jejum, com a obediência. Um homem chamado Hendricks, ele fala que existe 3 grupos de pessoas diferentes. Primeiro, o libertino. O homem libertino não tem conflito. Por que o homem libertino não tem conflito? Porque ele já faz a vontade da carne, de forma natural. Eu me lembro quando eu não era cristão, eu não me sentia perturbado. Eu não sentia guerra, não, porque eu já inclinava as coisas da carne. Já andava fazendo a vontade do diabo. Mas quando eu aceitei Jesus, veio a guerra. Meu Deus, eu perguntava, o que é isso agora, Deus? Por que tantos maus pensamentos? Por que essa coisa? Até que eu entendi essa guerra. Então o homem libertino, ele tem a consciência cauterizada, ele faz o que faz e não sente nada. Qual é o segundo grupo de pessoa? É o legalista. O legalista é o que confia em si mesmo e não consegue, às vezes, vitória nesse conflito. Quantas pessoas disseram, eu não caio, e já caíram. Legalistas. E existe o terceiro grupo de pessoas. Qual é, irmão Júlio? É o cristão. O cristão experimenta conflitos diariamente, agonizantes, mas alcança vitória através do Espírito Santo, porque anda na presença do Senhor. E a Bíblia vai falar das obras da carne. Irmão Júlio, que obras da carne são essas? Não sai daí não. Fica aí. Deus vai falar contigo até o final desta palavra. Você não chegou aqui em vão. Paulo disse, olha, as obras da carne são, em primeiro lugar, prostituição. O que é prostituição? A palavra prostituição vem do grego porneia, que significa adultério, fornicação, masturbação, incesto, homossexualismo. Tudo isso é prostituição. Sexo fora do tempo, fora do casamento, no namoro, no noivado. Trata-se de um termo amplo que descreve toda sorte de relacionamentos imorais, ilícitos. Porneia é o amor que é comparado a uma coisa comprada ou vendida. Pornografia, comprada, vendida. Quando o homem se vende para os seus desejos. Quando a mulher vende o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Os gregos tinham amantes para o prazer. Tinham concubinas para as necessidades diárias. Mas tinham esposas só para gerarem filhos. Quase todos os grandes pensadores gregos tinham amantes. Olha só, Alexandre Magno
tinha sua Thaís. Aristóteles tinha a sua Erpília. Platão tinha a sua Arquenessa. Péricles tinha a sua Aspásia. Sófocles tinha sua Árcape. Roma aprendeu a pecar através da Grécia. Terra de luxúria, sexo, prazer. E Paulo vai falar acerca da impureza, que é outra obra da carne. O que é impureza? Fala da impureza moral, atos, palavras, maus pensamentos, intenções do coração. Jesus disse que o que contaminava o homem não era o que entrava, mas o que saía. Maus pensamentos, lascívia, impureza. A devassidão é um apetite libertino, desavergonhado. Existia a lascívia, que era outra obra da carne. O homem entregue à lascívia não conhece freio algum, só pensa no prazer. Já não se importam com o que outras pessoas pensam. É a lascívia, essa devassidão, esse apetite desenfreado. Quer ver outra obra da carne? Paulo vai falar a idolatria. O que é idolatria, irmão Júlio? Idolatria vem do grego eidolatria, que traduzido significa uma adoração de deuses feitos pelas mãos do homem. Está lá nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. É o pecado nos quais as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. Idolatria só é o que adora imagem de escultura? Não. É quando se adora o dinheiro, é quando se adora o prazer, é quando se adora as coisas desse mundo. Família, às vezes, Jesus disse que aquele que não largasse muitas vezes a família por amor dele não era digno de ser chamado de discípulo dele. Devemos adorar a Deus, amar pessoas, coisas devemos usar. Deus não nos deu coisas para adorarmos, não. A adoração é a Deus. Pessoas devemos amar e coisas é para usar coisas. Mas hoje existe essa inversão de valores. Se adora coisas e se usa Deus. Se usa o nome de Deus em vão. Outra obra da carne, feitiçaria. Está relacionado ao espiritismo, à magia, à adoração aos demônios. Muitas vezes significa remédios, drogas, orgias. Outra obra da carne, inimizades. O que é inimizades, irmão João? Significa hostilidade, animosidade. Que coisa tremenda é a palavra do Senhor. Trata-se de um sentimento hostil, nutrido por longo tempo, que às vezes chega a ficar enraizado no coração. Inimizades. Outra obra da carne, porfias. O que é porfias? Vem do grego eris, que significa lutas, discórdia, contendas. Traz a ideia de alguém que luta contra a pessoa com a finalidade de conseguir alguma coisa. Isso é uma porfia. Luta com alguém com finalidade de conseguir alguma coisa. E o que é essa coisa? Às vezes pode ser uma posição, uma promoção, um bem, uma honra, um reconhecimento. É uma rivalidade por uma recompensa. Porfia, obra da carne. Quer ver outra obra da carne que Paulo fala? Ciúmes. Ciúmes vem do grego zelos,
significa querer e desejar possuir aquilo que o outro tem. É ciúmes. Pode ser tanto coisas materiais como honra, posição social. Às vezes as pessoas se entristecem não apenas porque não tem algo, mas porque outra pessoa tem. Isso é ciúme. Outra obra da carne, ira. É arder em ira, indignação, discórdia é outra obra da carne. Discórdia, conflitos, lutas, contendas. Um espírito partidário, contencioso. Pessoa que busca às vezes cargo, posição, não para servir o próximo, mas para oferir proveito próprio. Dissensões, o que é dissensões? Sedição, rebelião. Trata-se daquele que posicionasse uns contra os outros, sentimento que só pensa no que é seu e não no que é dos outros, totalmente contrário ao que Cristo ensinou. Facções. Panelinhas dentro das igrejas, às vezes. Outra obra da carne, inveja. Olha só o que é inveja. É o espírito que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas se entristece pelo fato de outras pessoas possuírem essas coisas. Isso é inveja. Não é só desejar o que o outro possui, não. É se entristecer porque o outro possui. É inveja, é obra da carne. É se entristecer por algum bem alheio. Bebedices. Paulo diz, bebedice é obra da carne. Por que as pessoas se embriagam em busca de prazer? Sensualidade. Os gregos bebiam mais vinho do que leite. Diz esse ditado, que os gregos bebiam mais vinho do que leite. Até as crianças na época bebiam vinho. Paulo fala de glutonaria. E a Bíblia diz que não devemos nos embriagar com vinho porque existe contenda, mas nos enchei-vos do Espírito. Paulo fala de glutonarias. O que é glutonaria, irmão Júlio? É o prazer relacionado à comida, ou a qualquer prazer, orgias. É uma diversão degenerada, licenciosidade. Muitos historiadores dizem que os gregos, muitas vezes nas suas festas, bebiam tanto vinho, comiam tanto que às vezes iriam colocar o dedo na garganta para vomitar e voltar para a festa para comer mais e beber mais. Sim, eram os bacanais, as festas gregas, onde se bebiam mais vinho do que leite. Existia um deus chamado Deus Baco, que era o deus do vinho. Mas o que é que isso tem a ver, irmão Júlio? A Bíblia diz que, Paulo diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo diz aqui, Paulo diz que os que cometem a obra da carne não herdarão o reino de Deus. O que eu devo fazer, irmão Júlio? Andar no Espírito. Andar no Espírito. Aceitar a Cristo como Salvador. Sair dessas obras da carne. Apocalipse 9
Versículo número 21, a Bíblia diz: e não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua prostituição, nem das suas ladroices. Aqui fala da sexta trombeta. Quando a trombeta tocar, as pessoas não vão se arrepender ainda. Vão ouvir a palavra, vão continuar cometendo homicídio, feitiçaria, prostituição, roubos, adultério, fornicação. Tudo isso está piorando, está aumentando a cada hora, a cada instante. Aceita Cristo. Anda no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Deus nos dará o Espírito Santo para batalharmos contra essas obras da carne. Aleluia. Que você receba essa presença de Deus na tua vida. Que você seja tocado pelo poder de Deus agora, em nome de Jesus. Você gostou dessa palavra? Compartilha com outras pessoas. Se inscreva aí no canal, para que essa mensagem alcance outras pessoas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus te abençoe, te dê força para a glória do Senhor Jesus e nos dê força também. Amém.